Olá, tudo bom? Vamos iniciar uma live de infinitas possibilidades hoje e a gente vai ter a Sila também participando. Então eu vou esperando aí as pessoas se conectarem e aí vou esperar ela solicitar aqui que ela participar para eu liberar para poder a gente começar, certo? Olá, Sila, tudo bom? Solicite aí entrada que a gente vai começar a nossa live aí. Olá, Jader, tudo bem? Seja bem-vindo a essa live que a gente vai falar das infinitas possibilidades, Carol. Esperando a Sila se conectar aí. Estou te mandando a solicitação aí de conexão para a gente começar, então, a nossa live de infinitas possibilidades. Beijo, Carol, saudades de você. Beijo, Jader. Vamos deixar ela. Vamos lá. Aguardando a Sila responder, então, para a gente começar a nossa live. Tá? Já passei uma solicitação para você, Sila. Só você botar aceite aí, para a gente começar. Diz que você não está conseguindo participar. Vamos de novo aqui tentar. Olá, tudo bom, Tânia? Como é que tá? Tudo jóia? Como é que está? Pronto, vai aparecer aí, Sila, para você um aceite. Você aceita para entrar junto comigo nessa live aí. Tudo bom, Tânia? Saudade de você. Boa noite a você. E aí, Sila, tudo bom? Seguimos. Isso. Como pode melhorar? Tânia já Como tá, pode melhorar? Tânia Calil já tá. Ô, Já tá Toninha. Jader, tá Carol aqui conectados conosco. Saudade de você também, viu? Tudo de maravilhoso para você. Sila tá ficando de lado Não dá para aqui. virar. Como pode melhorar? Como É, pode tá. melhorar? Você quer se Eu sacudir vou toda aí. segurar, então. Eu tô achando que você Eu quer vou segurar aqui, que é melhor. que você quer se sacudir toda aí. Acho que é isso. Tudo Então, bom, tá. Sila? E Como aí, é que Jandris, tá? tudo certo aí na Bahia? Tudo certinho? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Hoje E tive um já te pouquinho. apresentou aí pro pessoal? Nós estamos online agora, com Tânia, com Jader, com Carol, eu e você. Tá? Então, agora entrou Legal. Márcia. Márcia, seja bem-vinda aí na nossa live de infinitas possibilidades, né? Então, onde a gente É. vai falar um pouquinho de energia, vai falar um pouquinho do que mais é possível, né? E de tudo. Quer colocar alguma coisa, Sila? Quer falar alguma coisa para a gente iniciar? Não, eu acho ótima, louca para ouvir também tudo, para a gente poder fazer esse curso juntas, né? Mais um. Mais um curso, exatamente, né? Então, no dia 21, né? Que a gente, dia 20 em Porto Alegre, dia 21 em Isso. Osório, que a gente tem o curso do Facelift. Mas vamos falar um pouquinho, acho que como diz o título, né, da nossa live, das infinitas possibilidades que a gente tem aí em trabalhar com energia, né? Porque quando a gente trabalha com energia, as coisas têm as vibrações são outras, né? O nosso corpo requer esse cuidado, né? Então, as práticas energéticas em saúde, elas dão um conforto, né? Para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, eu sou Jandris Carrasco, eu sou facilitadora da Axis Consciousness dentro das barras de Axis, que é um dos processos corporais da Axis,
o facelift energético, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente vê tanto falar sobre as barras, né, Sila? E às vezes as pessoas não falam muito do facelift. E o facelift é tudo de bom, né? Tânia com certeza vai dizer para mim que é tudo de bom mesmo. Ela é fã do facelift, eu sei. Né? Então, a gente acaba não falando do facelift, falando muito de barras e não coloca assim, né, todas as possibilidades que a gente tem e por isso do infinitas possibilidades com o nosso corpo, né? Então, exatamente. Olha, ela É à botou medida aqui, que ela botou amo. saudade. Ai, Então, maravilhosa. A Jandrice foi a primeira que me aplicou e depois a segunda foi a Tânia. Eu recebi o facelift de vocês duas. Maravilhoso. É isso à medida que a gente vai trabalhando, né, as nossas crenças e aquela lista enorme de crenças que nos impedem, né, que nos atrapalham, a gente chega numa determinada realidade que nós vamos aumentando nossas probabilidades, né? E através do facelift é outra maneira que a gente tem. Nós temos muitas maneiras de fazer isso, né? De trabalhar as nossas crenças na barras, como a gente adora, e todas as ferramentas, como tu disse, né, Jandrice, do Axis. E qualquer técnica, né, que a gente se identificar para limpar, para trabalhar essas crenças que nos impede de seguir, né, de ter as infinitas possibilidades que é o que a gente está falando, né, é também a ação, ou seja, é a nossa participação, né, disso tudo também. É verificar quais escolhas que a gente tem, que a gente vai ter que fazer alguma renúncia, sempre a gente tem que fazer, né, Jandrice? Renúncias, às vezes, para conseguir também outras coisas que a gente quer, e unir o trabalho dessas crenças com as nossas ações, não é? E o facelift está muito ligado a tudo isso aí, né? Também, de ajudar também nesse sentido. Eu tenho um interessante ponto de vista que eu não preciso renunciar a nada, eu posso ter tudo. Mas esse é meu interessante ponto de vista. Eu não preciso renunciar a nada, né? E tudo que me impede de conseguir as coisas, renunciando a algo, eu destruo e descrio. Né? E vamos Destrói, lá. Descria. Que chato, ainda bem que minha mestre está aí para me alertar. Então, assim, a gente... Tudo é possível, né? E a gente tem infinitas possibilidades na vida da gente. E dentro disso, as práticas energéticas, né, sejam elas da Axis ou de qualquer outra prática, né, você que trabalha com Reiki, né, Sila, e outras pessoas que trabalham, eu trabalho com radiestesia também, então a gente sabe que tudo isso é contribuição para o nosso corpo. Na Axis, a gente tem uma série de ferramentas, né, de práticas corporais. Então, começa pelas barras, que tu também é praticante, e já poderia estar facilitando, eu não sei porque ainda não está, mas vamos lá, né? Pode pôr tudo isso. Mas só falta fazer. Eu sei, mas eu vou para ir para o Sul para resolver isso. E aí, vou para resolver isso. Então, assim, a Axis, ela tem uma série de práticas energéticas, né? Práticas corporais, que através dessas práticas corporais, elas trazem uma outra realidade para esse corpo. Então, elas dão outras possibilidades para o nosso corpo, né? Então, uma das coisas, assim, que a gente aprende nesse cuidado com o corpo é a gente preservar ele e a gente entender que ele é nosso amigo, né? Meu corpo é meu amigo, eu não tenho que estar lutando contra o meu corpo, eu não tenho que estar brigando com o meu corpo o tempo inteiro, eu não tenho que estar criando ponto de vista em cima do meu corpo. Meu corpo é perfeito, é maravilhoso e ele é o invólucro que carrega esse ser infinito, né? Esse ser infinito que eu sou, e esse ser infinito ele precisa desse corpo para estar nessa dimensão. Então a primeira coisa que a gente tem que ter muito clara é isso, né? Quanto a gente tem que amar esse corpo que está nos conduzindo enquanto a gente está nessa dimensão. Então, o primeiro ponto... A gente tem que conversar, né, com o nosso corpo, né, Jandrice? Então, assim, quando eu acordo, eu já tenho uma forma de... Primeiro eu faço o mantra da Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Depois do mantra, eu falo oi corpo, né? Então, com a mão no timo e a mão na região pubis, eu faço oi corpo, oi corpo, oi corpo, oi eu, oi eu, oi eu. Então, eu acordo o meu corpo junto comigo, né? Eu agradeço esse corpo e a partir daí eu faço, às vezes, algumas técnicas corporais, algumas práticas corporais, né? Porque na Axis a gente tem mais de 50
técnicas corporais, né, de energia que a gente pode utilizar. Maravilhoso. Então, são mais de 50 energias que a gente pode ativar para a gente ter mais uma série de coisas, né? Tá? As infinitas possibilidades mesmo. As infinitas possibilidades. E aí eu normalmente me auto-aplico, né? Todo dia eu me auto-aplico alguma dessas energias, ou mais de uma, né? Como o meu corpo requer, e às vezes eu até pergunto para o meu corpo o que ele quer, né? Que tipo de energia ele quer receber naquele momento, né? Então eu tenho... quando a gente... Porque na Axis tem as barras de Axis, é o primeiro curso que a gente faz, que é o que nos coloca nesse mundo energético aí, né? Das possibilidades. Onde eu trabalho crenças, né? Eu destruo e descrio tudo aquilo que me impede de ser feliz, que me impede de ser criativo. O facelift, ele faz com que eu perceba o quanto eu posso ser amorosa com o meu corpo. O quanto o meu corpo requer, acolhedor, né? Requer carinho. E dentro da técnica do facelift, se trabalha várias energias, né? São 29 energias, 28 energias. Eu vou trabalhando, eu vou chamando essas energias para o meu corpo e vou fazendo com que esse trabalho seja feito no ponto de vista, inclusive, celular. Então, quando a gente trabalha com energia, e eu, como eu sou enfermeira, né, de formação, e eu falo isso, assim, para as pessoas entenderem. O nosso corpo, ele funciona por eletricidade e por bioquímica. São as duas formas de funcionamento do nosso corpo. Então, quando eu trabalho uma técnica energética, eu estou trabalhando com eletricidade. A partir daí, eu estou dando estímulos para que várias coisas aconteçam nas minhas células. Por isso, da gente ter um relaxamento depois de uma sessão de barras de Axis. Por isso que depois de uma sessão de facelift, eu olho para a minha pele é outra. Né? Ela está com mais vitalidade. As pessoas ligam muito o facelift à questão estética. O facelift é muito mais do que isso. Ele trabalha autoestima, ele trabalha amor próprio, ele trabalha cada pedacinho do meu corpo se adequando a essa realidade. Porque às vezes... É uma coisa interna, né? Interna. Eu tenho certeza... interno e dali é que vai... eu gostaria até de perguntar para quem está assistindo, né? Se já não teve algum momento da vida que pensou como se tivesse se deslocada com o corpo, como se aquele corpo não se encaixasse bem no meu jeito que eu quero ser e viver. Né? Isso acontece porque a gente cria uma ideia de ter que estar em briga com isso, uma luta constante, né? Então é como se as pessoas... tivessem o tempo inteiro se olhando no espelho e dizendo assim, não, mas eu não quero ser isso, eu não sou aquilo, eu não sou... Então ela para de ter essa cumplicidade e ela passa a competir. E a gente não precisa fazer isso, né? Eu posso ter amorosidade com o meu corpo, eu posso entender o que ele quer, né? Comida, um exemplo que a gente pode dar, né? Quando você chega num buffet, você pergunta para o seu corpo o que ele quer? Para ir... Difícil, né? Para pedir aquilo que realmente ele requer naquele momento. Não, a gente já vai servindo, né? No automático, na pressa, comendo rápido. Será que é isso que realmente o meu corpo quer? Né? Será que ele não quer comer uma salada aquele dia? Ou será que naquele dia ele não quer comer só um doce? Pronto. Então, a gente aprende que não tem que ter ponto de vista em cima do que eu como, e sim escolha. Hoje eu escolho comer isso, porque eu e meu corpo, a gente requer isso. Né? Quando a gente está no período, nós mulheres, quando a gente está no período pré-menstrual, a gente não tem a necessidade de comer mais doce. A gente tem uma necessidade, às vezes, de comer mais doce ou de comer uma determinada fruta. Tem pessoas que dizem, eu como muito chocolate quando eu estou no período pré-menstrual. Porque seu corpo está requerendo, né? Aquelas substâncias que o chocolate, né? A serotonina que o chocolate vai ajudar a desenvolver, porque existe uma perda energética através do fluxo menstrual, existe uma renovação de ciclo, a gente que trabalha com o sagrado feminino, a gente sabe disso, é uma renovação de ciclo. Então, assim, meu corpo requer um pouco mais de energia, então ele pede pelo chocolate, muitas vezes. Agora, se eu como chocolate como cheio de culpa, eu estou lutando contra o meu corpo e estou entrando num ponto de vista que o chocolate engorda, que o chocolate faz mal, que o chocolate faz isso, faz aquilo outro. Então, assim... E o que o universo vai trazer para nós? Uns quilinhos. Uns quilinhos, porque peça e receberás. Peça e receberás.
Então, quando a gente Isso. trabalha uma técnica energética, um processo corporal como o facelift, ele ajuda a gente também a se desprender um pouco desses pontos de vista. Ele ajuda a gente a ter amor próprio. Eu tive uma aluna do facelift que disse o seguinte para mim: Jandrice, é como se eu estivesse recebendo um carinho toda vez que eu recebo uma Isso. sessão de facelift. Ela disse, É eu isso me aí. sinto nutrida em carinho de uma forma gigantesca. E o mais incrível do facelift é que a gente pode se auto-aplicar, né? Então, o facelift, ele Uhum. pode ser aplicado no outro. Então, quando eu aprendo a técnica, eu aprendo a aplicar. Mas como Tânia falou, ela vai fazer 21 dias de autoaplicação. Ela pode se auto-aplicar também e proporcionar ao seu corpo esse carinho, né? E isso é muito legal, porque a gente pode e deve, né, fazer coisas para o nosso corpo, né? Então a gente tem que trabalhar muito essa questão assim, o que que ele É. requer, o que que eu posso fazer para ele, que contribuição eu posso ser para o meu corpo hoje? Vocês já se perguntaram hoje que contribuição eu posso ser para o meu corpo hoje? Né? Como é que eu posso viver sem julgamento? Porque a gente se julga o tempo inteiro. Aí eu não Todo vou na tempo, praia, né? não vou botar um biquíni na praia porque eu tô com peso acima. Gente, isso é julgamento, teu corpo é lindo, é maravilhoso, não requer isso, né? Então a gente tem que sair disso. E isso é uma diferença. Eu, como gaúcha, né, e morando em Salvador, isso é uma diferença. As pessoas aqui, elas têm menos julgamento em relação a isso. Ninguém tá nem aí. Na É. praia, tu vê pessoas vestidas das mais variadas formas e as pessoas não têm esse ponto de vista de estar preocupada, elas querem curtir a praia, simplesmente porque elas querem diversão e ser feliz. Então, esta é a diferença, né? É a diferença. Aí quando fala assim, Uhum. porque baiano é mais leve sim, porque julga menos. Nesse sentido de corpo, Sim. julga Que bem fica menos. tranquila, a pessoa tá de bem com ela mesma, com o corpo dela, então não fica pensando, né, nisso, naquilo. Ela Exatamente, né? se sente bem. Sente bem porque ela quer ir pela diversão, ela não está preocupada se vão olhar. Até porque, Uhum. gente, eu vou contar um segredo para vocês: ninguém está nem aí. É, É só é, você que está é. preocupado com isso. É só a gente, isso O mesmo. outro não está nem aí para isso. É a gente É. que está ligada nisso, entendeu? A gente que fica Uhum. ligado o tempo inteiro no que vão É. pensar, no que como é que eu estou me sentindo, o que que eu tenho, o que que eu não tenho, que eu estou com uma gordurinha aqui mais, outra ali. Eu não, sei. Não, ninguém está nem vendo isso. Tanto é que quando a gente fala para as pessoas, ai, reduzi meu peso, 4 quilos, a pessoa te olha com uma cara que você, porque ela nem tinha notado que aqueles 4 quilos estavam mais ou menos, né? Então, tudo é ponto de vista. Tudo é ponto de É. vista, né? Veste uma roupa que te faz se sentir bonita, todo mundo vai te achar bonito, porque é teu ponto de vista que cria a tua realidade, né? Porque a pessoa se acha bonita, né? Exatamente. Então, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, isso é uma outra Exatamente. coisa muito importante dentro dessas possibilidades que a gente tem para a vida. E a gente se dá Nós conta disso. somos, Diga. nós somos co-criadores da nossa realidade, né, Judith? Totalmente, totalmente. A gente escolhe tudo o que acontece. E aí, às vezes, as pessoas dizem, mas isso não é possível, Jandrice. Não é possível. A pessoa, às vezes, está vivendo uma escassez e ela vai escolher isso. Olha o ponto de vista dela em relação à prosperidade. Olha o ponto de vista dela em relação a ela poder ter as coisas. E aí, cria uma E não é só realidade. o ponto de vista, e não é só o ponto de vista, às vezes também a vibração, né? A Isso, vibração dela, energética. que vai ser uma coisa bem importante para ela conseguir também sair desse pensamento, É. né? Dessa de Antes, escassez, por exemplo. exatamente. Antes de eu entrar a trabalhar com práticas integrativas, eu comecei trabalhando com psicologia positiva e com coaching. No coaching, a gente sempre fala assim, né, para o coach, né? A gente comenta. Quando a pessoa diz, eu vou tentar fazer algo, a gente diz que quem tenta não consegue nada. Porque a palavra tentar já é um impedimento para que qualquer coisa aconteça na sua vida. Então, você não É, tenta, você escolhe e faz. Né? Quem tenta não escolhe e escolheu. faz. Quem tenta não escolheu. Ele está levantando barreiras, né? Então, quando É, você fala a palavra, tem algumas palavras que a gente usa que quando a gente fala a palavra,
é justamente isso, né? A Anne está dizendo aqui, ó, o feio e o bonito não existem. O que pode ser feio para ti pode ser bonito para mim. Ponto de vista. E isso mesmo, Anne, é um interessante ponto de vista. Para Isso aí. todos. Se fosse assim, se existisse uma coisa padrão, todo mundo só ia Padrão. gostar de uma cor, todo mundo só ia gostar de um local, todo mundo... É tudo, é perfeito. É. Né? É tudo. E saudade, viu, Anne? Beijo pra ti. É tudo interessante. É Anne Teixeira, agora que eu vi. Saudade, viu? Infinita saudade. Tudo é um interessante ponto de vista. Tudo é um interessante ponto de vista. E dentro disso, se a gente tem isso muito claro, muito leve, né? Porque a vida precisa ser leve. Né? Então, as coisas têm que acontecer na vida da gente de uma forma leve, de uma forma tranquila, porque tudo tem que vir, né? Com facilidade, alegria e glória. As coisas não alegria e glória. As coisas não têm que ser difíceis, né? Então eu tenho que entrar nessa vibração energética, né? Como tu falou, de coisas boas, de coisas leves, de coisas positivas, porque isso cria a realidade, né? Vai criar a realidade, inclusive para o meu corpo, inclusive para os nossos corpos. Por isso que Barras, né, às vezes não é ficar falando de Barras, mas é que Barras faz toda essa mudança, né, já na cabeça das pessoas, né, falar com o corpo, usar as ferramentas de Axis, né, tudo isso deixa a gente diferente mesmo, né, a gente fica mais feliz, mais o ponto de vista muda de todas as situações, de tudo que tu vive. Por isso que Barras deixa a gente mais leve, né? Isso. Não, as barras e todos os processos corporais. Todos os processos. Eles nos possibilitam enxergar as coisas sobre um outro ponto de vista. Então, tu consegue enxergar outras cores que antes você não via. E por que não via? Porque eu estava com barreiras levantadas, porque eu estava com um véu na frente que não permitia que eu enxergasse as coisas, né? Sim, cheio de crenças. E não é à toa que a gente trabalha dentro das ancestralidades com os véus de Maia, porque a gente começa, a nossa visão começa a ficar turva a partir do momento que a gente vai comprando julgamentos dessa realidade. Então, eu vou comprando a mentira dessa realidade, vou comprando julgamentos e a minha visão vai ficando turva. Quando a gente começa a fazer um processo corporal, quando a gente começa a receber energia, né? Quando eu começo a vibrar, é como se eu mudasse a estação do rádio. Então, eu mudei a minha vibração. A partir do momento que eu mudei a minha vibração, eu começo a enxergar as cores das coisas. Eu consigo enxergar a leveza das coisas. Eu consigo enxergar as coisas de um outro ponto de vista. E aí a gente começa a criar outra realidade, porque tu tá vendo diferente, você tá agindo diferente, a realidade que você vai criar é outra diferente, né? Se você fizer diferente, você vai criar outra realidade. A gratidão também faz, né? Quando a gente começa a ter a gratidão, a gente sentir gratidão, a gente também começa a mudar, né? Exatamente. A sentir diferente. Exatamente. Então a gente também... Diga, sabe? Não, eu ia dizer, no facelift não precisa ter cruz de barras, né? As pessoas podem fazer, como outros processos. Não tem pré-requisito, né? Então você pode aprender direto o processo corporal do facelift e tudo é escolha, né? Então, assim, o que você quer vibrar, né? Se você quer vibrar uma energia que mexa com o seu corpo e que mexa com várias células do seu corpo e que traga esse carinho e esse retorno de uma autoestima e a busca dessa coisa da gente se sentir pertencendo e fazer as pazes com o corpo. O facelift é muito isso, assim. O quanto eu quero fazer as pazes com esse corpo. Agora, o mais incrível, Sila, que eu acho que é interessante contar, quando eu comecei a ser praticante de facelift e comecei a aplicar facelift, eu tinha nos meus braços, tu vai lembrar disso, eu tinha parecia um processo alérgico, parecia assim, várias espinhazinhas, tu lembra? Sim, que eu ficava mexendo no braço, não lembro. Eu tinha um processo de pele nos braços, que é algo que a medicina coloca como algo genético, né? E quando eu comecei a aplicar o facelift, não era nem me auto-aplicar, eu comecei a aplicar em outras pessoas o facelift, meu braço limpou todo. Eu não tenho mais isso nos meus braços, né? Ele é todo limpo, que não parece, e não ficou mancha nenhuma. Então, nem parece, porque eu tinha manchas, inclusive, né?
desse processo todo. E aí isso sumiu tudo. E eu só fui me dar conta, e olha como a gente faz as pazes com o corpo da gente, que eu só fui me dar conta que eu não tinha mais nada no braço um dia que eu botei um vestido e meu marido falou, teu braço tá limpo. E aí eu olhei pro meu braço e disse, meu Deus, eu não tenho mais nada. Essa parte toda aqui era manchada. E eu disse, eu não tenho mais nada de manchas no meu braço, eu não tenho mais nenhum tipo de... E aí eu fiquei tipo, olha só como pode melhorar. Como pode melhorar, né? E às vezes a gente nem nota, são tantos benefícios que a gente tem de várias, de todas essas ferramentas, que bem como tu disse, vai passando o tempo e a gente não nota que a gente mudou. Isso. Mudou a maneira de ser, maneira de agir com as pessoas, maneira de pensar. A gente vai mudando e não se dá conta às vezes, né? Isso. E os processos, e esses processos energéticos, eles ajudam exatamente nisso, porque ele vai indo lá na origem, né, no que desencadeou tudo aquilo, e ele vai desfazendo tudo aquilo, né? Então, onde deu origem àquele processo? Bom, então ali eu vou desatando esses nós, né? E vou conseguindo, oi, Fátima, tudo bom? Um beijo grande. E aí eu vou desatando isso e vou fazendo com que as coisas comecem. A Fábio também já entrou aí. Teve mais Fabiana Dornelles, minha amiga. Isso, que está entrando. Então, a gente vai desfazendo algumas coisas a partir desses processos. E a coisa é tão leve, como tu falou, Sila. As coisas vão acontecendo de uma forma leve, tranquila, né? E quando você vê, a sua realidade mudou totalmente, né? As coisas mudaram, você já não... Você é outra pessoa. E isso é Quanto tempo, Jandris, quanto tempo é uma... Eu não me lembro. Eu fiz contigo uma vez com a Tânia e eu não me lembro o tempo, mais ou menos, que a gente fica recebendo. Uma sessão de facelift, em média, 1h30, tá? Claro que... 1h30, né? Para fazer uma sessão completa, mais ou menos 1h30, uma sessão completa mesmo de facelift, né? Claro que também tudo isso não tem certo nem errado, porque às vezes o corpo requer um tempo menor e às vezes o corpo vai requerer um tempo maior. A gente tem que sentir energia também, perceber a energia fluindo, né? Então, a gente, à medida que vai tocando, eu converso muito, quando eu atendo as pessoas, eu converso muito com o corpo das pessoas, né? Mentalmente. E vou vendo aquilo que requer, a energia que requer. Muitas vezes, eu começo aplicando barras e acabo chamando outras energias junto para poder ser trabalhado. Outras vezes, é o facelift e outros processos. Às vezes eu termino um processo de barras ou de facelift e vou aplicar algum outro tipo de processo também energético, sempre cuidando para não aplicar mais de um, né, e tal, para não criar também né, muita coisa para aquele corpo, porque também o carinho tem que ser, como todo carinho tem que ser aos poucos, né, o corpo tem que se acostumar a receber. Até porque muita gente não sabe receber, né? Exatamente. A grande dificuldade dessa realidade é em receber, né? O grande desafio está em a gente aceitar e receber, baixar barreiras para realmente deixar receber tudo, né? Então as pessoas se assustam, às vezes as coisas começam a vir, aí tem aquelas crenças, né? Do tipo, quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Pode, tudo isso. Então, assim, são crenças que as pessoas vão criando justamente para manter elas tão pequenas nessa realidade que elas não possam agir diferente, ser diferente. Então, assim, não, a gente pode tudo sim, né? A gente pode tudo sim. Tem outra crença que também a gente destrói e descria muito, e eu faço isso direto. Quem tudo quer, né? Que é quem tudo quer, nada pode, alguma coisa assim. Tem uma crença assim, que é outra crença pode-poc, né? Quem tudo quer, tudo pode. Né? O céu é o limite, o universo é o limite, mais do que o céu, o infinito é o limite. Então, por isso das infinitas possibilidades, né? Porque a gente tem muitas possibilidades que às vezes a gente não aproveita porque a gente criou pontos de vista, ou porque aprendeu de família, ou porque ouviu dessa realidade, ou porque ouviu das pessoas que estão na volta da gente, que fazem com que a gente cresce já assim, né? Cresce absorvendo tudo isso de tudo da sociedade, da família. A gente cresce absorvendo tudo isso e vai criando essas crenças todas, né? E aí tem um processo corporal que eu amo de paixão, eu me auto-aplico todas as noites, né? Que é a biomimetização, biomimética e biomimética da Axis. Que você se desliga totalmente de todas essas
que lhe prendeu nessa matrix dessa realidade, todas as pessoas que você comprou algo. Porque quando alguém lhe conta algo e você aceita, você está comprando. Quando alguém lhe conta algo que você rejeita e briga, você também está comprando. Porque a briga também faz você comprar. O seu cérebro compra e registra aquela briga. E toda vez que o assunto tiver a ver com aquela briga que você teve, ele vai acender uma luzinha lá no cérebro e vai dizer, opa, cuida que esse assunto é um assunto perigoso. Então, a gente tem que cuidar muito, né, o nosso pensamento e as nossas ações para a gente não estar comprando do outro, nem por reagir e nem por aceitar. E sim entender que tudo é um interessante ponto de vista, as pessoas têm pontos de vista diferentes, né? E como tu falou antes, os processos energéticos, eles vão ajudando a gente de dentro para fora, aí cortando isso tudo, sabe? Aí eliminando toda essa nhanha. e deixar tudo embora, né? E deixar tudo embora de uma forma com tanto carinho que o nosso corpo... De leveza. Isso, que o nosso corpo permite. Esse é o ponto, né? É a gente fazer com que o corpo aprenda a receber e permita abrir mão de algumas coisas que estão lá, né? Então, assim, para cada pensamento que a gente tem, a gente deixou um registro em cada célula do nosso corpo. Por isso que tem muita coisa que a gente passa na ancestralidade. Porque a gente deixou um registro naquela célula. Quando eu desfaço isso, eu estou desfazendo todos esses pensamentos, essa energia que ficou acumulada em todas as minhas células do meu corpo. Então, com isso, a minha pele vai ficar melhor, a minha voz vai ficar mais bonita, o meu olhar vai ficar mais brilhante, as pessoas vão perguntar o que eu tenho de diferente, o que eu estou fazendo que eu estou diferente. Por que tudo isso? Porque cada célula nossa aceitou receber e se livrou de vários pontos de vista que a gente tenha comprado ao longo do tempo, né? Então, e isso é muito importante, a gente se dá conta dessas coisas, né? A gente se dá conta disso e trabalhar isso de uma forma assim bem leve, bem positiva, né? E atraindo para a gente tudo aquilo que a gente quer criar na vida da gente, né? A gente vai atraindo. E os processos energéticos são isso, é carinho para a gente, para o nosso corpo, para possibilitar uma nova realidade. Jandrice, quando eu digo para as pessoas, é só experimentando para ver, as pessoas acham que eu tipo, tu quer vender teu peixe. Não é isso, é que realmente é assim, né? É só experimentando para as pessoas verem, né? Saber como é que é, o que vão sentir. Exatamente. E é muito bom receber e é muito bom aplicar também, né? Então, assim, para ter uma ideia, assim, hoje meu tempo, né, com as atividades que eu tenho, meu tempo hoje é extremamente limitado. Então, eu escolho atender algumas pessoas. Então, eu abro alguns horários de agenda porque eu escolho atender. Então, não é nem a questão, assim, de, porque eu trabalho atendendo o tempo inteiro. Não. Eu trabalho fazendo outras atividades, mas eu escolho atender porque é uma energia que eu sei que eu estou sendo uma contribuição e eu estou recebendo uma contribuição. E eu sei o quanto aquilo vai ser contribuição na vida do outro, porque foi na minha. Então, por que não, né? A mesma coisa de facilitar as classes. Eu escolho facilitar as classes. Muitas vezes é aquela correria, né? De largar as coisas, viajar, fazer classe, como vai ser agora a correria da semana que vem, de ir para o Sul, facilitar em Porto Alegre, facilitar em Osório, voltar correndo para cá, porque eu já tenho atividade na segunda, logo cedo. Mas, igual, é uma escolha, né? E eu escolho fazer isso porque eu sei a contribuição que foi na minha vida tudo isso. E eu sei a contribuição que pode ser na vida do outro, né? Então, é muito importante a gente se dar conta disso. Então, a questão não é, vem como você falou, né? Você tem que experimentar. Então, a questão não é eu querer atender ou eu não querer atender. É eu querer que as pessoas todas sintam essa contribuição que foi na minha vida. É isso que a gente acaba, né, passando. A gente quer compartilhar. Eu acho que todo mundo que trabalha com Axis ou com Facelift, enfim, todas as ferramentas do Axis, é isso. As pessoas querem compartilhar o que a gente está sentindo, o que a gente conseguiu perceber, o que a gente escolheu, o que a gente recebeu, né? De todas essas ferramentas. E aí a gente quer que todo mundo também possa viver isso, né?
É isso aí. Porque a gente quer que o outro tenha também as possibilidades que a gente teve, né? Porque se a vida da gente mudou, a gente quer que o outro também. Só que também é escolha, né? Então, assim, a É, gente isso sempre que... faz o convite. Aí eu sempre falo isso sobre as classes, né? Eu divulgo, eu faço convite, mas escolhe quem achar que vai ser uma contribuição naquele momento, né? Então, as pessoas vão escolher conforme acham que vai ser uma contribuição naquele momento, né? Ou a contribuição que elas estão requerendo naquele momento. Agora, eu sempre sinalizo o seguinte: abra sua mente, né? Baixe as barreiras e pense no que mais é possível para que você tenha a vida que você sempre desejou. Quando a gente começa a fazer essa pergunta, também uma série de possibilidades começam a surgir, né? O que mais é possível? Né? O que mais é possível? E para eu criar uma realidade diferente, né? Para eu sair, porque eu recebo muitas pessoas que chegam contando, tu deve também viver isso, Sila, que chegam contando assim, ah, eu não sei, as coisas só acontecem assim comigo, minha vida não vai, minha vida não anda. E aí, quando você É. começa a conversar com essas pessoas e começa a mostrar que existem outras escolhas, elas que tá ali na frente delas. É somente É, todo escolher. mundo tá com tudo ali dentro, né? Todo É, mundo. Só que as pessoas às vezes não estão conseguindo ver, não tem essa clareza, né? Para isso. ver isso aí. Mas e o ser infinito que ela é e que ela é cheia de possibilidades de escolha, né? É isso Elas não aí. conseguem ver, mas tá tudo ali dentro. E é só isso que a gente faz também, né? É ativar isso aí nelas, nas Isso. pessoas. Fazer com que o ser infinito e seu corpo abra para novas possibilidades, né? Então ele abra para novas possibilidades. Uma coisa assim, a gente sabe que a Axis não tem, fala muito em universo, né? Mas eu também Uhum. falo muito em Deus, porque eu penso o seguinte, né? Deus não colocou ninguém para sofrer aqui, né? A gente tinha uma série de É, possibilidades, a gente é a imagem e semelhança dele, ele não ia fazer isso. Então, não. a partir daí, a gente começa a pensar, bom, mas o que que eu tenho que escolher para ter uma vida diferente? O que se requer para que a minha vida mude totalmente? O que se requer para eu ter mais prosperidade, para eu ter mais abundância? O que se requer para eu me sentir mais bonita? O que se requer para eu ter mais libido, né? Para eu ter mais vontade, para eu ter mais vivacidade? Então, isso tudo que as práticas energéticas ajudam, né? A gente É, conseguir. às vezes as pessoas dizem que não conseguem escolher porque não tem outra opção. Porque a pessoa está só focada naquela opção que ela está, né, daquela situação X. Então ela tem que se abrir para poder escolher outras coisas, né? Senão ela fica só focada naquilo. Ela é uma coisa só. Ela define que aquele espaço e deu, e o resto ela não se abre para isso. É que uma resposta ou uma definição é sempre uma limitação, né? E uma Isso. pergunta é um empoderamento, né? Quando você faz uma pergunta, você abre para o universo te dar infinitas respostas. Quando você faz uma definição, você diz não posso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso comprar aquilo, você está definindo. Então você está se mantendo na sua escassez, porque é você que está se Exatamente. prendendo na escassez, né? Tem um É, ensinamento que o Gary Douglas, que é o criador, né? fundador, E o criador. fundador da Axis, que ele fala quando a gente chega numa loja, por exemplo, né? E aí ele fala muito do dinheiro não é problema, você que é, né? Então, quando a gente chega numa loja e olha alguma coisa que você quer, né? Então, assim, a pergunta que você tem que fazer é o que se requer para que eu possa comprar isso com total facilidade, alegria e glória. O que mais é possível para eu ter isso, né? Agora, nunca eu não posso comprar agora porque eu não tenho dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro para isso. Pronto, você vibrou na escassez e pode, tudo isso. Você vibrou na É. escassez, né? Você trouxe para a sua realidade a realidade da escassez. Então, esses processos todos, né? A forma como a gente lida com a vida, tudo que a gente aprende no curso de barras, tudo que a gente aprende no curso de facelift, além da técnica, da prática, de eu aprender a usar a energia como algo que me ajuda a me libertar disso tudo, também faz com que me amplie a minha consciência para que eu pense diferente, para que eu aja diferente, para que eu funcione diferente. Então você nunca mais vai funcionar sobre a mesma realidade.
a sua realidade passa a ser outra. É. Né? Então, dificilmente alguém vai passar por isso e vai continuar vibrando na mesma realidade. A não ser que a pessoa faça uma escolha muito da realidade dela, que também é uma escolha, né? E que a gente respeita. E ficou falho, eu não ouvi. Eu disse, a tua internet acho que oscilou um pouco. Eu disse, tem pessoas que às vezes ficam muito enraizadas. Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir? Agora tô. Ficam muito enraizadas em algumas coisas e não querem isso. Mas aí também é uma escolha e tá tudo certo, porque cada um de nós pode escolher o que quiser. Então, pra gente também não tem certo nem errado, né? Cada um escolhe o que quer. Até ficar parado sem fazer nada. É isso. Né? Então, assim, é escolha. Tudo é escolha, né? Nas terapias... E aí Diga. Tem gente que diz assim, eu não escolho ser pobre, eu não escolho não ter dinheiro. Mas aí tu vai começar a conversar com a pessoa e tu vê que ela também não faz muita coisa para ir... É aquilo que eu falei bem no começo da live, né? Se a pessoa ficar só sentada esperando e não tiver uma ação, aí realmente não existe milagre, né, Jandrice? As pessoas têm que ter ação junto, né? Ação junto, que é o que na quântica fala de deixar solto. O deixar solto requer algumas atitudes também vibracionais para que as coisas venham, né? O deixar solto não significa você ficar parada, sentada e dizer, não, né? Eu quero que venha tal coisa. Não. É a gente também tomar algumas ações, né? Vigiar o pensamento, né? Para se manter positivo. Puxar muita energia, né? Então, puxar energia para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Trazer uma vibração legal para as nossas vidas, né? Tem tanta coisa legal que a gente pode fazer e tanto carinho. Então, assim, essas práticas é um convite para isso, né? Então, cada vez que eu monto uma classe, é esse convite que eu faço, né? Para que as pessoas vejam que energia o corpo delas está requerendo e o quanto essa energia pode mudar, né, toda uma situação de vida que elas tenham. Então, aí muda mesmo, né? Muda mesmo, se as pessoas têm que sentir como muda. Então, o convite é esse, né? Se a sua vida pudesse mudar totalmente, como é que ela seria? Né? Que vida é essa que você gostaria de ter? Né? Que vida é essa que você gostaria de conviver como você gostaria de se apresentar para o mundo? Como você gostaria que o mundo visse você, né? Então, isso é uma coisa legal, né? Isso é uma coisa que modifica bastante as coisas. E eu acho que é o que faz toda a diferença, né? Eu acho que fez a diferença nas nossas vidas depois desses cursos, né, Sila? Para mim foi muita diferença. Nossa, nem sem comentários, porque a minha vida mudou muito, a minha alegria é muito maior, a minha não é positivismo, né, da palavra que a gente usa, não é isso. Mas é tudo, a gente começa a ver as coisas diferentes, bem como eu falei, do ponto de vista também, e entender mais, ser mais compreensiva, não levar tudo, né, assim, a ponta de faca, né, que se diz, não levar as coisas assim tão dramáticas também. E então a gente vai... Bom, a maior mudança que eu fiz, né, nunca pensei que eu ia fazer, de parar de fumar. 1 ano e meio já faz que eu parei de fumar. Fantástico. Né? Então, isso aí, ó, depois que eu consegui parar de fumar, porque eu fumava demais, e todo mundo sabe, né? Então, se eu parei, o resto, para mim, tudo é possível agora. E foi tudo é uma mágica. E foi o teu corpo que te ajudou a fazer isso, né? Não permitindo que tu conseguisse nem respirar direito para poder fazer toda a fase da abstinência da nicotina, de todas as substâncias químicas que tem no cigarro, com total facilidade, alegria e glória. Então, assim... Eu fiz muitas perguntas, né? Quando eu já fazia 1 ano, mais ou menos, que eu tinha feito o primeiro curso de barras, né? E aí eu fui muito para as perguntas, né? Realmente as perguntas empoderam, isso aí é mais do que fato. Então eu fiz muitas perguntas e aí isso foi me ajudando demais, assim, não foi pouco, eu fiz muitas mesmo. Às vezes as pessoas não entendem isso, de fazer pergunta e elas querem arranjar a resposta, não tem que arranjar a resposta, né? A gente só tem que fazer a pergunta, lançar para o universo e era isso, né?
E deixa que o universo dá a resposta. Não é você que tem que dar. Ele que vai dar a resposta daquilo que é mais E ele me possível. trouxe, tudo isso de um jeito bom, não foi nada assim, né? Porque eu sempre pensava, já tinha essa crença, para mim parar de fumar vai ser um horror, porque eu vou querer ficar fumando sempre, porque eu não vou aguentar, porque não sei o quê. Então eu já era toda, né? Já mudei tudo esse tipo de pensamento que eu tinha, de ficar dizendo que eu não ia conseguir. Eu consigo tudo. Agora eu estou até fazendo aula de dança, Coisa boa. até isso eu estou me Coisa boa. enfrentando agora. É isso, porque tudo é possível, tudo é possível, né? A gente Tudo a tem, gente pode. tudo é possível e as coisas vão acontecendo. Fluindo, vão acontecendo, E né? aquilo que a gente determina e que a gente coloca como escolha, essas coisas, né? E aí, na questão da escolha, né? E não da conclusão ou da definição, mas na questão da escolha. Se eu realmente escolho, baixo as barreiras e permito que aquilo chegue à minha vibração, à minha realidade, à minha energia, né? Se conecte com aquilo, vai acontecer de boa, né? Então é A isso. vibração é muito importante. É isso que a gente tem que deixar aqui para todos que estão nos assistindo, assim. Queria agradecer, né, Sila, a todos que nos assistiram, aí, que estão nos assistindo, né? Bastante gente quis entrar. Eu li aqui, né, porque eu tô com o celular, e ele tá em cima aparecendo ali várias pessoas, a Cláudia Fortuna, a Andrea, várias pessoas tentaram entrar, mas não conseguiram. Não tinha como falar aqui, o meu note desligou, não Que pude bem. falar. Mas tem outras que entraram, que estão aí com a gente, né? Que bom. Que estão com a gente aí participando. Eu acho que é Jacira, nos prestigiando. nos prestigiando. Um beijo muito grande, acho que Jacira está aí nos prestigiando também. Beijo para você, né? E beijo para todos que participaram aí conosco dessa live. A gente quis falar um pouquinho. Diga. E fica o nosso convite, né, para sexta-feira que vem, Em Porto para Alegre, tem quem que explicar quiser onde é, fazer o né? facelift em Porto Alegre, quem quiser fazer o facelift em Porto Alegre com a Jandrice, e eu também vou estar lá aprendendo junto com vocês, também quero. E fica aí o convite para todo mundo, então. Isso Né? aí. Bora fazer uma vida mágica para todos. Fazer uma nova escolha, né? O que mais é possível Isso. aí para eu ter novas escolhas e novas realidades. Então, fica um beijo grande aí para todos que participaram, né? Gratidão aí a todos que estiveram com a gente. E é sempre bom falar de energia, né? Sempre muito Eu gostoso adoro. falar de energia. Eu adoro. E falar de tudo isso que a gente vive, que a gente viveu, é muito gostoso, né? Então, só gratidão, né? Tu falou antes na gratidão, eu acho que é bem por aí. Eu acho que é só gratidão que fica para tudo que a gente porque vive. até isso. Porque até isso a gente não sabe, às vezes. A gente diz, tá, eu sou grata, mas a gente não sabe sentir realmente a gratidão. Aí depois que tu consegue sentir a gratidão, as coisas realmente começam a fluir diferente. É porque gratidão, quando ela está de fato acontecendo, não existe nenhum outro sentimento que o nosso corpo aceite, porque ela por si só, ela nutre todas as células. Então não existe, nenhuma pessoa pode estar grata e triste. Você está grata. Você não pode estar grata e você está grata e pronto, né? Então isso é muito legal, assim, é muito bacana. Então acho que fica aí. Bastante gente entrando ainda. Né? Tem bastante gente entrando ainda. Mas vão poder assistir a gente no IGTV, depois vai ficar gravado, né? A gente vai encerrar agora para não deixar cair, para poder gravar. Vai ficar gravado. Tá. E aí, quem quiser assistir depois, fica a gravação aí, vai ficar no Insta, no meu e no da Sila, vou passar para ela também. E um beijo muito grande, Sila. Obrigado aí por a gente estar junto nesse momento. Gratidão, Jandrice. E até o dia... Mais uma vez. Até o dia 20 que a gente vai estar juntinho nessa classe de facelift aí, no Sul. Tá bom? Até sexta-feira. Vamos lá, gente. Beijo. O que mais Um beijo para todos. Tchau, gente. Tudo como pode melhorar. Como pode melhorar. É isso aí. Como pode melhorar, né? Tchau. Tchau.